da Reforma, Dia da Reforma. Pessoal, esse tema, ele é um tema sensível. E antes de começar, eu quero dizer que eu não quero falar mal da fé de ninguém. Não quero atirar pedras em ninguém, porque eu não me coloco nessa posição. Eu vou falar dos fundamentos da minha fé, a fundamentação dessa fé que eu vejo nas Escrituras, ok? Se a sua fé é diferente, você tem total liberdade de professar a sua fé, total liberdade de falar para as pessoas aquilo que você acredita que é diferente do que eu acredito. O meu objetivo não é ferir você, o meu objetivo é instruir as pessoas que têm a mesma fé que eu, que elas precisam conhecer a fé que elas dizem professar. Ok? Fala pessoal, tudo bom com vocês? Galera, hoje é um vídeo super especial, porque hoje é uma data super especial. Hoje, para quem não sabe, nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. Então a gente está gravando esse vídeo especial para que, se você ainda não conhece, você conheça um pouquinho mais sobre os fundamentos, as bases e as consequências da Reforma Protestante. Beleza? Pessoal, então hoje nós comemoramos 500 anos da publicação das 95 teses de Martinho Lutero. Ele é considerado o grande protagonista da Reforma Protestante. Martinho Lutero era um religioso católico e quando ele começou a estudar as Escrituras, ele começou a ver que havia grande incoerência entre aquilo que estava escrito na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada que eles liam, e aquilo que era praticado pela igreja na época. Então Martinho Lutero, na verdade, ele tentou convencer as pessoas e os líderes da igreja de que aquilo que eles estavam passando para a população não estava correto, não estava de acordo com as Escrituras. Mas a igreja naquela época já estava em um estado diferente daquela igreja que Cristo fundou. Cristo fundou uma igreja que são pessoas. Eu e você somos igreja de Cristo. Mas a igreja naquele momento havia virado uma instituição, dirigida muitas vezes pelos interesses tanto dos líderes religiosos quanto do Estado. E um dos objetivos principais era o enriquecimento e o controle da população. Então, quando Martinho Lutero, ao estudar as Escrituras, ele percebe essas incoerências e ele tenta levar isso para os líderes religiosos, ele é imediatamente massacrado e é mostrado para eles que não havia interesse nenhum por parte da igreja da época de realmente voltar às origens das Escrituras. Então, as 95 teses de Lutero foram publicadas não com o objetivo de gerar uma nova religião. O protestantismo nunca foi uma nova religião. O objetivo de Lutero foi: vamos voltar às origens, a igreja fundada por Cristo, não uma instituição, porque Cristo não veio trazer religião nem instituição nenhuma. Então foi isso que Lutero falou: vamos voltar às bases, a interpretar as Escrituras, a deixar que a população também tenha acesso à palavra de Deus. Essas são as bases da Reforma Protestante. Nós vamos falar agora sobre as 5 principais bases da Reforma Protestante. São chamados de 5 solas. Solas quer dizer somente. Se a gente entende muito bem essas 5 bases, esses 5 solas da Reforma Protestante, a gente vai entender a diferença daquilo que estava sendo praticado naquela época com aquilo que realmente está na Palavra de Deus. O primeiro sola diz assim: nós somos justificados somente pela fé. Se nós formos lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, vai dizer assim: se você confessar com a sua boca e você crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, então você será salvo. A salvação é condicionada exclusivamente à fé. Então a Bíblia não nos mostra em momento nenhum que a nossa salvação é mérito nosso ou é feita pelas nossas obras. A Bíblia também não mostra que nós temos que pagar indulgências como era feito na época, cobrado dos fiéis na época pela igreja, para nossa salvação. A Bíblia não mostra que depois que a gente morre, a gente passa por um purgatório e as pessoas podem orar pela nossa salvação. A nossa salvação é pela nossa fé, pelo nosso coração, quando nós cremos e confessamos e professamos essa fé, então nós somos salvos. O segundo sola diz assim: somente a Escritura, só a Bíblia, como verdade absoluta, como base para qualquer doutrina relacionada à Palavra de Deus.
O que era praticado naquela época e o que ainda é praticado hoje é que aceita-se a escritura, mas aceita-se também a tradição da igreja ou a palavra de líderes religiosos como verdade absoluta. O problema é que essas tradições, quando entram totalmente em conflito com aquilo que está na palavra de Deus, muitas vezes é escolhida a tradição e a Bíblia, o conteúdo verdadeiro da palavra é deixado de lado. Em João 5,39, Jesus fala assim: examinai as escrituras, porque são elas que de mim testificam. O próprio Jesus nos mandou examinar a Bíblia, porque era ela que ia testificar a respeito dele. Jesus não falou examinar os líderes religiosos, Jesus não falou examinar a tradição da igreja, Jesus não falou examinar mais nada, ele falou examinar as escrituras, porque são elas que de mim testificam. E lá em Provérbios, no capítulo 30, a partir do versículo 6, Deus vai dizer assim: a minha palavra é pura, não acrescente nada a ela, para que você não seja reprovado. Você não pode acrescentar livros que não existiam, você não pode acrescentar tradição, revelação, nada mais. A palavra de Deus é suficiente por si só. E a palavra de Deus é usada para interpretar a própria palavra. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. O terceiro sola é somente a graça. Diz que nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. Graça, gente, é um favor imerecido. Quer dizer que eu não merecia a minha salvação, você não merecia a sua salvação, mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele escolheu nos dar esse presente. E isso entrava em contradição com a visão da igreja da época, de que a salvação podia ser comprada pelas indulgências e de que você, com as suas obras, precisava merecer a sua salvação, que por você ser muito obediente, muito bom e cumprir todas as regras daquela instituição, aí você seria salvo. Mas essa visão também não é bíblica. Só para dar um exemplo para vocês, como a gente não consegue ser justificado pelas nossas próprias obras, lá em Tiago 2,10 vai falar assim, que se você obedecer a toda a lei de Deus, mas você cair em um mandamento, você é culpado de todos os outros. Sabe o que quer dizer? Se você já mentiu alguma vez na sua vida, você é igualmente culpado de adultério e assassinato. Pela lei, todos nós somos nivelados e nivelados por baixo. Nós somos pecadores, sim, não merecedores de nada de Deus, mas pela graça nós somos salvos. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, está muito claro: pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Quarto sola diz assim: só Cristo, só Cristo, só nele está a nossa salvação, só nele está a nossa esperança. É só através dele que nós acessamos a Deus Pai. E as bases bíblicas para isso são inúmeras. Lê o Novo Testamento inteirinho e eu tenho certeza que a sua conclusão vai ser essa: só Cristo, só Cristo, só Cristo, só Cristo. Não há espaço para ninguém mais brilhar na Bíblia. A Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, vai te dizer uma coisa: só Cristo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, está escrito muito claro isso. Está escrito assim: porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo o Senhor. Não há outro mediador entre você e Deus. Não há outro alguém para quem você possa pedir e orar e interceder. Só Cristo é seu mediador. Só Cristo é seu intercessor. Em Romanos 8:34 está muito claro, diz que foi Cristo que morreu e ressuscitou. Só Ele. Ele está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Ele é o nosso intercessor. O único outro intercessor que a Bíblia vai mostrar é o Espírito Santo, porque eles são um único Deus. Filho, como nós somos, fala diretamente com o Pai. Além disso, esse só Cristo nos mostra uma coisa, que a nossa salvação não está em instituição nenhuma. Nenhuma instituição, religião te leva até Deus.
O que vai te levar até Deus é Cristo, é a fé na verdade. Por fim, o quinto sola é a Deus somente a glória. Nós entendemos que somente Deus é santo. Nós, seres humanos, somos santificados e justificados pela graça de Deus, por meio da nossa fé, pelo sacrifício de Jesus. Sim, nós podemos ser chamados de santos, mas é só pela misericórdia, é só pela graça, santo mesmo. Aquele que emana a santidade e que, portanto, pode santificar a outros é somente Deus. Lá em Romanos 3:23 está muito claro, diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não importa se foi discípulo de Jesus, se foi mãe, pai de Jesus, não importa. Todos, com exceção de Cristo, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E por fim, em Lucas 4:8, Jesus vai falar claramente: adorem somente a Deus e só a Ele prestará culto. Não há como você prestar culto a um outro alguém e dizer que isso não é adoração. Quem é que ocupa o lugar de destaque nas reuniões religiosas? É Cristo mesmo. E Cristo não quer só estar em um lugar de destaque, Ele tem que ser o único. É somente a Ele. É por isso que nos 10 mandamentos fala: não farás para ti imagem de escultura, nem se prostre diante delas, e nem a elas prestará culto. Toda a glória, toda ela, não é 99% dela, não, é toda ela, pertence somente a Deus. Bom, pessoal, então agora que a gente já viu as bases da Reforma Protestante, o que aconteceu é que Lutero realmente saiu da igreja que ele estava naquela época, que era a Igreja Católica, e ele começou a disseminar essa ideia, e o protestantismo começou a se espalhar por várias regiões, até nós sermos hoje considerados como protestantes, devido à reforma protestante que aconteceu naquela época. Mas agora que eu falei pra você as nossas bases, tenho uma coisa só pra gente terminar, pra gente refletir. E é uma coisa que infelizmente me dói de ter que falar com vocês. Eu sinto que muitas vezes dentro das nossas igrejas evangélicas, agora falando do meu povo, nós estamos jogando fora e pisando em cima do trabalho de todos esses mártires que lutaram para que hoje a gente tivesse acesso à verdade. Nós falamos que nós somos evangélicos e protestantes e que nós acreditamos nesses 5 solas, mas se a gente for ver dentro das nossas igrejas, tem líder religioso falando: toca em mim que você vai ser curado, me dá o seu dinheiro que você vai ser abençoado, me dá o seu dinheiro que você vai ter acesso à salvação. A minha glória, eu sou muito bom, eu sou escolhido de Deus, sacerdote de Deus, em mim ninguém toca. A gente tem isso dentro das nossas igrejas, está cheio e cheio e cheio de multidões atrás desses falsos profetas. Hoje, muitas vezes, a gente tem vergonha de falar que é evangélico, vergonha, porque a gente sujou a imagem da Reforma Protestante. Nós sujamos a essência. A essência é que nós fôssemos cristãos como Cristo foi, que a gente abrisse mão da nossa vida como Cristo abriu, que a gente entendesse que a nossa salvação não está em nenhuma instituição, mas ela está na pessoa de Jesus Cristo. Isso é ser protestante. Ficar indo numa igrejinha evangélica e seguindo tudo aquilo que o líder religioso fala, seja ele qual for, isso não é ser protestante. Você precisa ter uma fé real em Jesus, uma fé que se mostra para os outros pela sua obra e pela sua transformação de vida. Você precisa crer e lutar por aquilo que você acredita. Você precisa ler a Bíblia. A Reforma Protestante foi para que você lesse a Bíblia. Como você vai dizer só a Escritura se você não sabe o que a Escritura diz? Estude as Escrituras. Você precisa passar tempo da sua vida, tempo do seu dia estudando. Só ali está a revelação perfeita para você. E que a gente possa voltar para as bases da nossa fé, que a gente possa viver a fé que foi a fé de Jesus Cristo, onde nós como indivíduos somos a Igreja de Cristo, que a gente entende que a nossa salvação é pela graça por meio da fé e a fé em Jesus Cristo, que a verdade absoluta está nas Escrituras e que a Deus, só a Deus, seja toda a glória. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você realmente reflita sobre aquilo que a gente conversou. Não foi um vídeo muito divertido, mas a gente precisava conversar sobre isso, ok? Se você gostou, deixe seu joinha aqui pra gente saber. Se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. E até a próxima! Tchau, tchau!
tchau!